Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. A cada programa que eu gravo aqui, eu fico mais entusiasmado. Eu vejo a reação das pessoas aqui com o Tribunal da Verdade e vou ficando cada vez mais alimentado aqui de carinho de vocês. Muito obrigado, estou agradecendo aqui todos pela grande audiência que estamos tendo aqui. Mas isso não poderia ser diferente, já que nós temos aqui profissionais da envergadura da doutora Vanessa Alice. Temos hoje aqui o doutor Francisco, e logo mais nós vamos falar de vários assuntos, de perícias. Nós estamos aqui, de fato, com um perito, mas não é qualquer perito, é o melhor deles. Daqui a pouco ele vai falar com a gente. Pode rodar. Doutor Francisco Miguel Roberto Moraes Silva. É o nome aqui do nosso médico, perito, nascido em Garça, em São Paulo. Doutor Francisco, é um prazer ter o senhor aqui. Eu tive a satisfação de conhecê-lo recentemente e já cheguei aqui muito feliz em casa, dizendo para minha esposa: você não sabe quem eu conheci, Daniele. Doutor Francisco. Ela falou: meu Deus, ele é uma lenda lá da Federal. Prazer tê-lo aqui, doutor Francisco. Prazer é todo meu, Jackson, especialmente por esse programa seu de grande audiência. E certamente esse programa aqui será, se não o mais, um dos mais assistidos lá no YouTube. Tribunal da Verdade, doutor Francisco. E eu vou começar perguntando para o senhor, por que esse nome tão comprido assim, doutor Francisco, tão longo? Tinha uma guerra na minha casa para saber que nome iam dar para mim. Já tinha o nome do meu irmão mais velho, que era advogado, o irmão faleceu, Nabor Moraes Silva Neto, que tinha o nome do meu avô paterno. Meu avô materno chamava-se Francisco e era dentista. E nasci no dia de São Miguel Arcanjo. Francisco Miguel de São Miguel. Roberto, porque antes de mim, minha mãe teve gêmeos que morreram. Um deles chamava-se José Roberto e outro chamava-se Francisco Belírio. Então eles queriam dar o nome de Roberto ao primeiro filho que a minha mãe tivesse, dos 6 que teve, 4 vivos. Então ficou Francisco Miguel Roberto Moraes, o nome da mãe, e Silva, o nome do pai. Coletaram alguns nomes. Uma briga em casa para saber qual seria o primeiro nome. Meu pai falou: não pode deixar que eu vou resolver. É eu que decido aqui. É eu que decido aqui. Chegou lá e pegou o nome de todo mundo, né? Contentou gregos e troianos. Saiu de lá com o meu nome desse tamanho, um nome enorme de grande. Eu só uso Francisco, que é o do meu avô materno, Moraes da minha mãe e Silva do meu pai. Isso, tá certo, para dar uma encurtada. E agradou gregos e troianos em casa. Exatamente, mas quando criança ele me chamava de Bebeto, Miguel Roberto. A mãe? A minha mãe, até eu ingressar na faculdade, era Miguel Roberto Bebeto. E conta para nós aqui, doutor Francisco, que idade o senhor tem? Mas fala a verdade, doutor Francisco. 84 anos bem vividos. 84 anos. Achei que o senhor ia falar uns 60 e pouco, tentando enganar nós 84, aqui. De jeito nenhum. Tá certo, doutor Francisco. Sou do início da Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha venceu a Polônia, no dia 30 de setembro, eu tinha tinha um dia de vida. Nasci no dia 29 de setembro de 1939. 29 de 1939. Deus abençoe que o senhor tenha vida longa, doutor Francisco. Amém. A sociedade precisa de intelectuais como o senhor, que eu sei que o senhor é um grande estudioso. Muito obrigado. Doutor Francisco, a nossa audiência, ela é em grande parte de pessoas jovens e que talvez não conheçam o senhor como nós conhecemos aqui, né, no nosso meio jurídico, né? A maior parte é de acadêmicos, né? As pessoas gostam de buscar as informações aqui no nosso programa. Conta para eles quem é o senhor, o que o senhor faz, né? Conta aí um pouquinho da história do senhor para nós, por favor. A minha vida, sabe, eu sou um privilegiado, Jackson. Doutor Jackson, eu sou um privilegiado por quê? Tudo que eu quis na vida eu tive muito cedo. Com 30 anos eu era um indivíduo rico, de família pobre, que já tinha tido praticamente tudo que eu queria na vida.
quero ter um emprego público. E por que eu tive um emprego público? Para poder ficar em Curitiba, porque naquele tempo, quem ia para o interior, a gente dizia assim, o médico vai enriquecer, mas também vai embrutecer. Eu não queria embrutecer. Eu queria continuar na capital, porque aqui eu achava que aqui eu poderia ter melhores condições de formação, pós-graduada principalmente. Então não fui para o interior. Mas, com isso, a minha vida foi eu diria assim, um corolário de sucessos. Tinha um apelido enquanto médico, me chamavam de Chico Louco. Eu já ouvi falar Mas isso. por que Chico Louco? Por causa do seguinte, eu ia fazer um concurso, o chefe dizia, tinham 3 vagas e só tem 2, porque o Chico está inscrito. Vocês se virem com as duas lá, uma é dele. Uma é dele. Eu tive que desistir de um concurso uma vez porque um colega meu me pediu. Disse, olha, eu estou aprovado já, mas se você fizer Não o concurso, desistir você vai da passar, vaga. e pode perigar a minha vaga. Aí tiraram a prova de currículo do concurso. Eu levantei no meio da prova e disse, eu estou fora desse troço. Não participo de bandalheira. Aí eles já queriam armar, né? É, claro, porque eu tinha o melhor currículo. Com 30 anos eu tinha praticamente tudo, né? Fiz um curso no exterior, em Baltimore, estado de Maryland, nos Estados Unidos, de planejamento familiar. Vejam bem, a minha antevisão das coisas. Em 1969, portanto, há 31 mais 23, há 54 anos atrás, eu já estava pregando pelo Brasil inteiro planejamento familiar, que não era controle da natalidade, era planejamento da família, para evitar que hoje tivéssemos essa quantidade terrível de pobreza e de desnutrição e de miséria que nós temos no Brasil hoje. Se lá tivéssemos adotado políticas públicas de planejamento de família, nós não teríamos nada disso hoje. Eu me lembro que um professor de medicina legal do Rio de Janeiro, que depois participou do meu concurso para professor titular da universidade, um antigo professor catedrático, que eu também fui na universidade, ele dizia, Francisco, eu fui contra você em Belém do Pará em 69, quando você pertencia a Benfam. Mas em 78 ele disse, eu vou publicamente dizer o seguinte, que se eu tivesse ouvido o que você disse sabiamente naquele tempo, nós não teríamos hoje a miséria que nós temos no Rio de Janeiro, que hoje é uma cidade ilhada, né, por milícias, pelo tráfico de drogas e por tudo que de pior existe no mundo. E as pessoas são reféns disso aí hoje. Né? Reféns de comunidades, né? As antigas favelas, né? A propósito, o Paraná agora está campeão da Torneio das Favelas. Exato, exatamente. Achei muito muito bem bom lembrado. isso aí. Demais, eu adorei também. Isso é muito bom. São meninos que Que têm uma prometem, perspectiva, né? Prometem muito, é. Exatamente. E 2-1 com o Espírito Santo, né? Sim, foi excelente. Foi excelente. Mas então, voltando à minha história de vida, né? Eu muito cedo consegui tudo que eu queria na vida. Então eu sou um predestinado, eu diria assim, um privilegiado. E a medicina legal, como é que Como surge é que ela no veio na senhor? minha vida? Interessante, uma pergunta muito interessante. Eu estava em Curitiba no 5º ano médico e eu queria ser cirurgião geral. E fui cirurgião geral durante 15 anos. Durante 15 anos eu fiz cirurgia. E um dia eu falei, não, eu vou deixar da cirurgia, agora eu vou cuidar só da medicina legal. E deixei a cirurgia, era cirurgião do IP, do INPS na época, que eram 2 credenciamentos que a gente tinha. Eu fui da primeira turma de residentes do Hospital de Clínicas. No primeiro ano, terminei a residência de 1 ano, que era de cirurgião geral, já tinha um título de cirurgião geral. Naquele tempo a residência era de 2 anos, ou de 3 anos, mas de cirurgia era de 2 anos. O primeiro ano de cirurgia geral e o segundo ano de cirurgia especializada, que é cirurgia cardiovascular, da parte digestiva, etc. Quando eu terminei a residência, eu tive hepatite A e B. E estava desenganado pelos médicos. A palavra desenganado é interessante, né? Porque é um desengano consciente, né? Criterioso, de um profissional, dizendo, olha, não tem mais o que fazer com esse sujeito. Eu me vi morto. Por quê? Existiam 2 livros na época, na área de hepatologia médica, muito
conhecidos pelos gastroenterologistas. O livro da Sheila Sherlock e o livro do... Não me vem a memória agora. Eu acho que era o Patton. Era um hepatologista da época também. A Sheila Sherlock era inglesa e era uma grande autoridade mundial nessa área. Eu fui ler esses 2 livros e vi lá que o prognóstico do indivíduo com hepatite, com 19 miligramas por litro, era sombrio, era mortal. Ninguém ultrapassava 15. De 15 em diante estava morto. Então, eles diziam, olha, teve 16 miligramas de bilirrubina total no sangue, está morto. Então eu me imaginei morto, né? Eu li os 2 livros, fechei os 2 livros e não li, não vou ler mais. Não vou nem pilhar com isso aqui. Não, eu vou morrer mesmo, então não vou. Aí isso mudou a minha vida, porque eu li 2 livros na época, esse livro, os 2 livros de patologia, mas de 2 outros da literatura que eu recomendo sempre, que a pessoa em situações de desespero leiam. Um deles chama-se A Solidão Humana. A Solidão Humana. Aí, ó, para os meus alunos que estão nos assistindo, os acadêmicos, a E o outro dica. chama-se O Fenômeno Humano, de Teilhard de Chardin. Esses 2 livros me deram uma visão de mundo completa. Eu mudei completamente a minha maneira de ver o mundo. Eu era muito religioso, porque minha mãe era muito religiosa. Hoje eu sou devoto de Nossa Senhora. Mas eu não sou muito de frequentar a igreja, nada disso. Tive até problemas sérios com a igreja. Briguei com o padre, com o diabo. Tinha um padre na casa estudante onde eu morei, chamado Padre Gustavo. Eu volta e meia brigava com ele. Porque dizia, padre, essa história toda que o senhor conta aí é para o quê? Para ter fiéis? Arrecadar? Então, e aí na faculdade, entrei na escola, num partido de esquerda, na medicina, Aliança Liberal Acadêmica, e fiz a primeira eleição da minha vida foi na faculdade de medicina, no primeiro ano da faculdade, para o Grêmio da faculdade. Tinha 120, né, alunos. Votaram 97, eu tive 91 votos. 93 votos, e o meu concorrente teve 4. Ou o teu concorrente era muito fraco, ou o senhor era absurdamente forte. Não, era extremamente forte, porque eu tinha um poder de liderança extraordinário na escola. Não tenho dúvida Bom, disso. aí no segundo ano eu fui presidente do partido da oposição, que era um partido de esquerda, Aliança Liberal Acadêmica. Nesse partido, então, eu era potencial candidato ao diretório acadêmico do Cairo. Potencial candidato. Porque entrou na faculdade e teve essa expressiva votação, ninguém ganha desse cara. Aí um dia estou na casa estudante, chegam 3 sextonistas na época. Máximo Gonzalez Donoso, falando nomes porque eu lembro deles todos. Werner Bruch. E se o senhor esquecer com 80 e tarará, o senhor tem o direito de esquecer aí um nome ou outro. Algumas coisas só. E Dario. Esses 3 médicos eram comunistas do PCB. Chegaram e disseram para mim, senhora Francisco, você para concorrer a presidente do DANC, diretório acadêmico tradicional, diretório acadêmico do Cairo, você precisa ser filiado ao PCB. Senão você não vai concorrer. Eu falei, escuta, a minha mãe é católica, de igreja, de porta de igreja. Se ela souber que eu me filiei ao Partido Comunista, ela me toca de casa e nunca mais eu vejo minha mãe. Entre minha mãe e vocês, eu vou ficar com a minha mãe e sair da esquerda. Mas eu falei para eles assim, olha, até o último ano eu prometo uma coisa para vocês. Todo presidente do diretório vai ter que falar comigo para ser presidente. Olha o poder que eu tinha dentro da escola. Comigo, porque se não falar comigo, não vai ser presidente. E outra vez, eu vou ganhar de vocês até o último ano e vou ser o que eu quiser dentro do diretório. Tchau, um abraço e bênção. E deixei a ala. Aí não entrei na UNA, porque evidentemente não tinha sentido, né? Eu deixar o partido para entrar no partido adversário. O que aconteceu aí? Aí eu fui diretor do Departamento Científico e Cultural, do 2º ano ao 6º. Fiz mais de 100 cursos de extensão universitária. Terminava a eleição, era um indivíduo, para ser presidente, tinha que visitar o quarto 214, onde eu morava, na casa estudante. Meu irmão foi presidente da casa, Nabor, esse que era advogado que morreu num acidente aqui perto de Palmeira. Ele, a esposa e mais 2 pessoas que estavam no carro. Foi presidente da casa estudante, era muito amigo do governador.
O governador era quem, seu Francisco? Era o Moisés Lampião. E era amigo da mulher do governador, a dona Hermínia Lampião. Uma mulher extraordinária. A Casa Santa não tinha camas, ela que arrumou as camas da casa. Todo o mobiliário da casa, de camas, foi, na época, doado pela dona Hermínia, graças ao trabalho do Nabor. Eu fui candidato a conselheiro na Casa Santa nessa época. Tive 97 votos, fui o mais votado de todos da história da Casa Santa. Aí fiz um artigo contra os Estados Unidos e nunca mais na vida... Também bloquearam o senhor lá. Ah, me bloquearam. Mas deixa eu voltar naqueles livros lá. Foi ali o ponto de inflexão do senhor em que o senhor... Política foi. Não, mas para a medicina legal, que o senhor se volta Não, à medicina... medicina legal, por que eu tive que escolher a medicina legal? Eu tinha que ficar em Curitiba quando terminasse o curso. Não podia ir para o interior. Aí o senhor escolheu. Mas e aí, dali então, o senhor passou a trabalhar com o que especificamente? Não. Aí, no 5º ano, ia ser cirurgião. Eu era interno de cirurgia. Ah, o senhor ainda estava na academia. Na academia, no serviço do professor Mário Braga de Abreu. Sim, sim, sim. No qual eu fui cria, vamos dizer assim. Fui interno durante 4 anos, depois fui residente 2, e depois, como eu sempre estudei em escola pública, eu falei, não, eu vou ter que ser voluntário do Hospital de Clínicas. Vou trabalhar no Hospital de Clínicas sem cobrar nada de ninguém. Não quero receber nada de ninguém. Então, fui voluntário do Hospital de Clínicas durante 3 anos, depois de formado. Quando eu estava no 5º ano, eu tinha que escolher o que eu ia ser na vida. Qual a especialidade que eu ia fazer. Sim. O senhor continuaria uma residência Você daí. sabe disso. Eu era residente de cirurgia. Não, residente não, era interno de cirurgia. Residente só depois de formado, né? Pois bem, um dia eu conversando com o médico Antônio Carlos Sprenger, Rocha Sprenger, ele falou, Francisco, você precisa escolher na vida não cirurgia, você não vai ser cirurgião. Você tem grande habilidade cirúrgica, mas o teu destino é outro. Você é assistente de um professor da universidade que praticamente ele dá as aulas dele para você dar, já no curso de medicina, veja. Eu dava aula para os meus colegas no curso de medicina, alunos do 4º ano, do 5º ano, de medicina legal. O professor Hernani Simas Alves, meu grande plantado mestre de medicina legal e ética, ele era médico legista, livre docente de medicina legal e livre docente de urologia. Tinha 2 livres docências. E era um cirurgião de mão cheia. Ele que me fez fazer a primeira vesícula biliar na minha vida. Ele me auxiliando e eu fazendo a retirada da vesícula. E o senhor considera que ele foi um mentor aí? Não tenha dúvida. Minha formação intelectual inteira eu devo a ele. Meu segundo pai. Imagino. Hernani Simas Alves. Até hoje o filho dele é muito meu amigo. Nós temos uma fraternidade aqui, chama-se FIBRA, Fraternidade dos Idosos Brasileiros. Imagino. Nessa FIBRA geralmente aparecem os velhinhos lá para... Depois isso é outra história. Eu vou contar por que eu fiquei aqui. Então, eu tinha que ter um emprego em Curitiba para poder viver, porque eu fui de família muito pobre. Para ganhar um... Tanto é que o meu curso de medicina eu tive que interromper, eu perdi 1 ano do curso. Por que eu perdi 1 ano? Porque eu não tinha dinheiro. Meu pai chegou para mim e falou, olha, a partir de agora não tem mais dinheiro para você. Para nada. Nem para Castanho, que eu pagava R$650 por mês, na época. Que era uma ninharia. R$650 por mês. Reais não, né? Não, 650 não era reais, não, era cruzeiros. Cruzeiro. 150 mil réis, né? O cruzeiro. Eu não sei a moeda, parece que era cruzeiro mesmo. Cruzeiros novos. Muito bem, então eu tinha que ficar em Curitiba, tinha que ter um emprego aqui, porque eu não ia passar fome aqui. Era rato de hospital. Plantonista, quando precisava de substituição, Tava cara lá. do 5º, 6º ano já sabia quem procurar. Procura o Francisco Miguel. Chico na casa. Chico. Já tinha o Chico Louco naquela época? Não, O ainda apelido? não. Não. Chico Louco foi depois do segundo. Quando eu deixei a ala, começou esse Chico Louco. Não foi depois da hepatite do senhor que... Foi depois da hepatite. Foi depois da hepatite. Não, mas hepatite foi quando eu estava formado já, né? A hepatite já estava formado, estava fazendo residência no 1º ano. Então foi anterior à hepatite, anterior ao Chico Louco.
Chico Louco foi um título que... Então não é sequela da hepatite. Porque eu era um indivíduo imbatível, sabe? Politicamente imbatível, não tinha o que fazer. E eu acho que nessa mesma esteira, assim, já justifica também uma informação que talvez as pessoas não conheçam, mas depois o senhor foi diretor... Do setor de ciência da saúde da universidade. Não, aqui do IML, aqui de Curitiba. Também, mas tive outros cargos muito mais importantes. Quais? Fui presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Legal. Antes secretário dessa sociedade, primeiro vice-presidente. Secretário, primeiro vice-presidente. Fui um carreirista, praticamente, na minha área. Todas as grandes conquistas da minha área eu tive muito cedo. Fui fundador da Sociedade Brasileira de Medicina Legal e presidente da sociedade. Sou da Academia Nacional de Medicina Legal. Fui presidente 2 vezes dessa academia e fundador dela, em 2008, em Palmas do Tocantins. Hoje, dirigida pelo Josefran Berto Freire, que é um legista de São Paulo e que mora em Bragança Paulista hoje. Mora em Joanópolis. E como é que o senhor chega daí no instituto aqui, no Instituto Médico Legal aqui do Paraná? Pois é. Aí eu, para ficar em Curitiba, precisava ter um cargo. Na época, o doutor Hernando chegou para mim e falou, olha, Francisco, o ML vai ser... Eles vão estender o ML, vão criar 5 vagas, mas precisa ser político, porque nós estávamos em 1965. Você conhece algum político? Eu falei, não conheço político nenhum, não tenho relação nenhuma com política. Mas conheço um parente de política importante, que era o general Ítalo Conte, secretário de Segurança. Eu conheci o genro dele. No período da ditadura. Hein? Na ditadura. Ditadura. Forte. Forte. Tem um episódio interessante na ditadura também. Ligado a uma pessoa que você deve conhecer da história brasileira, chamado Vladimir Herzog. Eu participei ativamente dessa reconstituição aí e me vieram pedir um parecer aqui em Curitiba. Eu tinha um amigo na época chamado Alcino Gonçalves, que foi secretário de Segurança. Aí procurei o general Alcino e falei, general, faça esse parecer. Ele falou, doutor, eu sou amigo do presidente. Eu vou jantar com ele essa semana, depois eu lhe digo se o senhor faz ou não. Ele foi para o Rio, para o churrasco que o Figueiredo fazia, o João Batista Figueiredo. Quando ele voltou, ele disse, o Figueiredo mandou dizer para o senhor o seguinte, o senhor gosta de futebol? Eu falei, gosto. Eu gosto de sentar onde no campo? Eu gosto de sentar lá embaixo. Então, ele falou para o senhor ficar lá em cima, na último degrau que existia lá do estádio, e ficar quietinho lá que é melhor. Foi o que eu fiz. Achei prudente o Figueiredo falar isso. Herzog não se suicidou, não, como dizem. Ele se matou mesmo. Se matou e não tinha uma lesão, uma escoriação sequer no corpo, o Herzog. Então, esse foi o primeiro caso que eu tive a oportunidade de participar ativamente. Recebi de São Paulo, da Polícia Técnica de São Paulo, fotografias de todo o corpo dele. Não tinha nenhuma lesão produzida por nada. Por característica aí de... Nada. Como ele era jornalista, judeu. E depressivo, estava numa depressão profunda. O que aconteceu com ele? Ele declarou que era comunista, porque o DOI-CODE de São Paulo queria saber como ele entrou no Partido Comunista para perseguir os comunistas da época, né? E ele declarou, ele fez uma declaração, declaro que entrei no Partido Comunista em 1900 não sei quanto, nas mãos de não sei quem, outro comunista conhecido aí, tinha Orlando Silva, tinha esse Aldo, que também é comunista, né? E é deputado também, estava lá no meio dessa declaração dele. Aldo Rebelo. Mas tinha um jornalista dos Diários Associados na época que era uma grande mídia, né? E que era o indivíduo que levou ele para o Partido Comunista, o Herzog. Mas aí o agente que foi tirar essa informação dele chegou lá e disse, não, isso aqui tá pobre, nós não queremos só isso aqui não, queremos tudo. Mais informações. Quero tudo, como é que você chegou no partido? Aqui você tem que colocar mais gente aqui. Nós sabemos que você tem mais gente que você conheceu no PC.
PCdoB, Partido Comunista do Brasil, o brasileiro do Brasil. Ele ficou enfurecido com isso, rasgou a declaração e jogou na lixeira. E logo depois Se suicidou. se suicidou. Deixa eu perguntar uma outra coisa para o senhor também. Eu sei que o senhor atuou em vários casos de repercussão. Todos. E Todos do Paraná até hoje. eu vou perguntar de um, que é um que marcou bastante, especialmente a minha existência, porque foi numa fase em que eu era criança e eu ouvia muito dizer, estão levando crianças, estão matando crianças, né? E isso em rituais de bruxaria. E isso Eu que fiz essa se autópsia. originou lá no caso das bruxas de Guaratuba. Conta para nós essa história aí, doutor Francisco. Mas aqui, ó, o tribunal é da verdade, só conta a verdade para nós. Não, com isso eu vou lhe dizer uma coisa. Esse foi o meu sentido de vida até hoje. Quando me perguntavam, às vezes, num júri onde eu era testemunha, qual era o lado que eu estava, eu dizia, eu não tenho lado, o meu lado é a verdade. Eu não estou aqui nem pela defesa, nem pela acusação, estou pela verdade. No caso Evandro, eu era testemunha do Ministério Público. E arrumei na minha vida um inimigo mortal, a instituição Ministério Público do Paraná, que investigou a minha vida durante 9 anos por causa desse júri. Eu fui um grande prejudicado no caso Evandro, porque disse na época a verdade, contrariando o quê? O que queria o Ministério, o promotor na época, chamado Celso Ribas, que era homossexual, não tem nada com isso, mas ele era homossexual, e depois morreu em Camboriú. Também não vai ao caso aqui falar isso, mas que ele queria que eu fosse. Ele esteve em minha casa segunda, quartas e sextas à noite. E terça, quinta e sábado ia a defesa lá, o Botelho, Ronaldo Botelho. Ele ia em minha casa à noite para a gente conversar sobre o caso. E ele com o Celso Ribas, com 78 volumes do processo. Sim, o processo é enorme. Enorme. Ele ia lá com um carrinho. Ele e uma assistente dele, que era uma advogada loira, bonita, por sinal. Mas ele era homossexual, né? Não tinha nada com a boniteza da advogada. Mas ele ia na minha casa e ficava projetando coisas do mundo inteiro sobre bruxaria. Eu dizia para ele, mas, ô, Celso, não tem nada de bruxaria nesse caso aí. Não, mas doutor, o senhor veja o alguidar, não sei o quê. Eu falei, não tem nada de alguidar aqui, não tinha cheiro nenhum. Como é que tinha alguidar na história? Aí eu fui e fiquei, na época, eu fui candidato a ser o único indivíduo no mundo que ficou depondo 7 dias e 7 noites. Num júri que durou 34 dias. 4 dias, né? Para quem não sabe, o júri mais longo da história. Da história do Brasil. Do Brasil. Foi eu que fiz a autópsia desse menino. Claro que a defesa tinha lá suas teses. A primeira delas é de que não era o menino que tinha morrido. Coisa que foi exaustivamente na época provado que era o menino. Porque ele foi primeiro reconhecido e depois identificado. O osso era do fêmur, né? O osso que foi extraído à amostra. Ah, sim, claro. Esse osso, inclusive, estava lá no cofre do ML, onde eu deixei quando saí. Isso, exatamente. Exatamente. No cofre do ML estava esse osso. Foi tirado um fragmento do fêmur e encaminhado para no laboratório que fazia isso na época, que era de Minas Gerais. Então não tinha como errar esse exame, né? Não, porque ele foi reconhecido e identificado. Veja, existe uma distinção técnica. Quem reconheceu foi o pai, né? Pelo pai, pela dentista que atendeu ele na escola, pela mãe, por parentes e no curso de investigação ficou mais do que provado que era ele, que não tinha o que duvidar ali nisso aí. Mas a tese da defesa era de que, evidentemente, se não era ele, não existia crime nenhum. E até digo para o Figueiredo, que é meu amigo até hoje, meu advogado também, numa ação aí que... Figueiredo Basto. Figueiredo Bastos, né? Grande advogado. Doutor Figueiredo, se estiver nos ouvindo, eu gostaria muito que o senhor viesse até aqui e também trouxesse aqui conhecimento, assim como o doutor Francisco. Doutor Figueiredo Bastos, então, né, diga... Esteve aqui? Não, quero que venha. Já estou fazendo o convite aqui para ele. Não, pode fazer que ele virá sim. Virá sim, sabedor do que você
é um amante da verdade, ele Sem dúvida nenhuma. estará aqui falando com você, Jackson. E a tese dele era o quê mesmo? É de que não era um menino, claro. Por não sendo menino, não existia crime, né? Exatamente. Para existir crime, tem que ter autoria e materialidade. Não havia materialidade. Não tinha Então. materialidade, não tinha crime, é claro. Era justificado, inteligente a tese dele. Mas não tinha como dizer que era ele, porque ele foi reconhecido, primeiro, eu repito, e depois identificado por fórmula dentária, certo? Porque tinha a ficha dentária dele, do atendimento que ele teve lá em Guaratuba, por genética, na época feita pelo laboratório lá de Belo Horizonte, e também a identificação, o reconhecimento prévio, né? A identificação digital não faziam na época. Não tinha essa tecnologia. Não tinha, sim, era Tinha? feito. Não, mas não era Do feito. DNA era uma não era tecnologia feito em mais criança. escassa, né? O DNA que fazia um DNA na época que era DNA Só tinha nuclear. um local, né? Só tinha um local no Brasil No que Brasil, fazia só que era o Pena de Belo Horizonte. Belo Horizonte, isso Belo mesmo, Horizonte. isso mesmo. Então, veja, com isso, ele tinha identificação odontolegal, identificação dactiloscópica, que foi feita na época dele também, e o reconhecimento anterior pela família. Então, não tinha por que ali a gente... Aí depois também identificação genética. Então, não tinha por que duvidar, porque pais vivos, né? Pai e mãe vivos, né? Então, isso aí foi a primeira tese da defesa. A segunda tese da defesa é que as provas foram mal feitas. Como a minha prova... não Até foi mal hoje. feita, coisa Até hoje essa é a tese que impera, né, no direito. As provas não. Ausência de prova ou prova deficiente? Prova deficiente. Pois é, mas não. A autópsia que eu fiz foi, eu diria que foi a mais completa possível para a época. Exatamente. E do que se dispunha naquele tempo. De tecnologia que existia. Também, né? então, por exemplo, nós encontramos, primeiro, que houve um emprego de serra, quando serraram os arcos peito. costais. Segundo, que quem serrou não tinha experiência em abrir criança. Porque para abrir criança não precisava serrar nada. A criança tem... Então não era um médico, né? Não era alguém médicos, com conhecimento não técnico. Não eram nem nem enfermeiro. médicos, nem enfermeiros, não eram. Essa classe está fora completamente. Porque tem uma hora que a serra, ela tem uma descaída numa das costelas. E eu fotografei aquilo e mostrei, olha aqui, ó, a descaída da serra. A serra cortando e descaiu e ficou, então, um degrau. Porque a serra saiu do lugar e ficou um degrau ali, Sim, sim. numa das costelas. Isso aí é uma peculiaridade importante. Da perícia. Outra peculiaridade importante, que o Figueiredo criticava, dizendo, pois é, mas o perito conseguiu ver uma lesão de 4 milímetros no pescoço. Vi, claro. Mas 4 milímetros que era lesão produzida por o quê? Por formiga. Excluindo completamente a presença de outras escoriações que poderiam ser feitas por esganadura. E com saco-bocadas, chama, né? A lesão em saca-bocada era Na mão? Era nas fraturas. Sim. Bem lembrado, por sinal. Por que lesão em saca-bocada? Porque eram lesões produzidas por roedores, animais roedores, carnívoros e carniceiros, que gostam de carniça, não só de material sem vida, também carniça. Porque tem carnívoro, tem carniceiro, né? Tem que só gosta de carne, mas carne que, por exemplo, o leão gosta de carne, mas depois ele deixa para as hienas tomarem conta do repasto ali. Muito embora ele seja também meio carniceiro, né? Sim. Mas carniceiro na fase mais precoce da carniça, porque depois ele larga tudo para as hienas. E aí eu vejo que o senhor, então, desmonta pelo menos uma tese da defesa. Mas e por qual motivo o Ministério Público assume, então, o papel de inimigo do senhor? Porque é o seguinte, por exemplo, o Celso me perguntava, doutor, uma pessoa pode beber 1 litro de aguardente e não ficar bêbado? Eu falei, doutor Celso, o rótulo, para mim, não quer dizer nada. Eu posso ter rótulo que é água e conteúdo de aguardente, e vice-versa. E o contrário também. O contrário também. Portanto, essa história de que
vai beber então porque está possuído pelo demônio, pelo Exu, tranca-rua, etc. O indivíduo não sabe o que está fazendo, não sei o quê. Isso não existe. Algum de corte? Porque tem que examinar o conteúdo. Isso aí foi uma situação que ele ficou bravo. Outra, que ele ficou possuído pelo demônio. Quando a Beatriz, isso aí foi destacado nesse processo de revisão aí criminal. O desembargador, inclusive, falou nisso. O doutor Francisco, quando do julgamento, falou isso aí. E eu falei. Perguntaram como é que ela estava quando atravessava a Baía de Guaratuba, Beatriz, a filha da Celina. Falei, a voz dela não está normal, não. Tem gente aí cutucando ela, pô. Essa voz aí não tem a naturalidade da voz humana. Significa que alguém está falando alguma coisa para ela aí. Quer dizer, já estava ali configurada a tortura. Sabe? Dizendo para ela assim, não, você vai dizer, diga que nós vamos parar de fazer as coisas. Quer dizer, tem uma série de passagens, né, que não existiam nas fitas originais, que foram trazidas depois pelo Ivan Mizanzuki nessa... Exato. E aí desmantelaram toda a farsa que criaram em torno desse caso. Em torno desse caso. Porque existia uma vontade, tanto por parte, eu entendo que uma vontade por parte do Ministério Público e também da sociedade, que essa história da bruxa, ela colasse, né? Mas não colou, não. Porque eu falei, olha, não pode um resto humano ficar no alquidar sem ter cheiro. Material orgânico não ia putrefazer, claro. Outra, a putrefação do menino estava numa fase chamada fase colicoativa. E na fase colicoativa, ela, desse menino em particular, ela tinha características de que ele permaneceu num lugar que não fosse o ambiente externo. Ambiente conservado, tipo geladeira, alguma coisa assim. E existiam sinais disso, porque a putrefação, por exemplo, que ele tinha em torno do pescoço era mais intensa. Daí a morte por esganadura. Porque ali já havia... Exatamente. Existia uma compressão, né? Uma constrição do pescoço grande desse menino. Então eu coloquei asfixia mecânica. Então o Figueiredo implicou com a asfixia mecânica. Mas implicou querendo atacar a expressão como uma expressão genérica, mas não tinha como eu afirmar que era esganadura, você não tinha um sulco da esganadura, não tinha isso aí que ele também achou interessante, de eu encontrar aqui uma lesão de 4 milímetros, né? E depois o corpo dele tinha uma lesão na coxa, produzida por um animal carnívoro e carniceiro, que era corvo. A defesa, na época, fez um parecer firmado por um grande médico legista aí, na ocasião, chamado Arlindo Blume, Sim, dizendo que tinha côndor em Guaratuba. Falei, eu não conheço côndor só no Chile, né, Cordilheira dos Andes, ou então nos Estados Unidos, nas Montanhas Rochosas. Em outro lugar do mundo eu não sabia que tinha côndor aqui em Guaratuba. Ele dizendo que os condores é que tinham produzido aquelas lesões na pele, etc. Que é conversa, que era um corvo mesmo. Meio do mato ali, côndor. Hein? No meio do mato, como que não, e depois ele permaneceu dias ali, né? 5 dias exposto a intempéries, tudo. Isso o Evandro. Mas todos os grandes casos do Paraná passaram pela minha casa. Todos, sem exceção, todos eles. E depois... Por exemplo, esses 2 últimos agora. Inclusive, essa delegada que esteve aqui foi uma pessoa que me entrevistou na delegacia dela e tal. E depois o promotor ainda me denunciou por falsa perícia. Esse caso do Rodrigo Sus, do Rafael Sus. Rafael Sus, é. Rafael Sus Marques. E não foi ele que matou ela nunca, ela que se atirou lá de cima. O senhor tem essa convicção? Absoluta convencimento disso. E isso se reflete na perícia, doutor Francisco? Porque ele tinha 45... A moça que caiu lá tinha 45 fraturas na cabeça, pô. Por que não podia ter uma fratura num osso sesamoide, que é um osso sem articulação nenhuma, mas que é um osso, além de sesamoide, ele é semicartilagíneo. Ele é cartilaginoso e ósseo. Polêmico, pô. Não, é muito mais frágil do que qualquer osso, pô. Então, com 45 fraturas, não admitir que tenha fratura também
Mas ele não é um osso revestido, doutor Francisco? Não, é um osso não, que teria não. que ter lesões ali para... Negativo, não, 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 não. É um osso que não tem articulação óssea com nenhum outro, e só que se articula com músculos, que está no fundo aqui da garganta. Bom, uma pessoa com 45 fraturas na cabeça que não tem uma fratura em ioide, para mim é um ato de absurda loucura um troço desse. Uhum. Por que tudo isso aconteceu? Porque existia um médico legista que já faleceu, que tinha um problema mental sério. Isso, é isso que eu queria saber dos bastidores dessa situação. Porque... E ele convenceu o promotor de que o laudo feito pelo perito que fez o laudo da menina foi feito na minha casa, e foi na minha casa. Só que não por mim. Porque o Daniel Coleman, que foi o médico que fez o laudo, é um indivíduo extremamente competente, é um dos melhores legistas, talvez até o melhor legista que teve em estudo até hoje. E esse médico que não gostava de mim, chegou o promotor e disse, olha, o Chico Louco é que fez o laudo junto com o Daniel na casa dele. A 2 mãos, a 4 mãos, a 4 mãos. 4 mãos. Não foi a 2 só. Eu assisti esse júri e é que eu falei primeiro o correto, né? E daí depois falei a invenção. Eu assisti esse júri e percebi. E eu vou contar um bastidor para o senhor desse júri também. Eu estava como espectador mesmo nesse júri, eu estava sentado na segunda fileira do plenário, ali no piso, o térreo, e havia um advogado à minha frente, que eu não vou ocultar o nome dele, mas é um advogado conhecido, e ele a todo momento eu escutava, ele esbravejava. Esse rapaz é um mentiroso, que também não vou dizer quem é o mentiroso, mas ele sempre fala, é uma mentira. Ah, sim, era o auxiliar de autópsia. É um mentiroso, ele é um mentiroso, você é um mentiroso, esse é um... Não vou falar o palavrão também aqui, mas esse é um bastidor que eu acompanhei e estive ali. E ele é mentiroso. Eu escutei o nome do senhor nesse júri aí diversas vezes. O meu nome, né? Foi referido. Ele metia o pau em mim, esse Obadias aí. Mas o Obadias respondia por tentativa de estupro de vulnerável da própria filha. Quer dizer, um cara desse falar de mim, meu amigo, entra por aqui e sai por ali. Eu não dou bola para uma coisa dessa. Não está doido um jeito desse aí? Como o promotor que emendou a denúncia, ele aditou a denúncia, dizendo que eu pratiquei uma falsa perícia. Ele disse, eu tenho aqui a gravação, de que não foi falsa perícia, foi um laudo mal feito, publicamente. Então, esse cara tem uma opinião pública e outra opinião no processo? Que história é essa? Que coerência que existe aí? O Marcelo Bauser, o promotor. Eu não fui ouvido ainda nesse processo. Quer dizer, algum interesse existe em eu estar lá, né? Não sei. Geralmente eu sou tão famoso, né? Que tem que pôr um famoso lá para canalizar a importância da coisa, sei lá o que é. Chamar a atenção da imprensa, talvez? Chamou a atenção do povo, né? Exatamente, exatamente. Fala para mim aí, doutor, o caso mais que o senhor considera o caso mais importante que o senhor atuou hoje, até hoje. O meu batismo de fogo foi terrível. Foi uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhas, que morreram numa viagem num Gordini de São Paulo para cá. Gordini é um veículo. Era um veículo da Ford na época. Acho que da Ford. Uma retroescavadeira que estava na lateral da estrada caiu em cima do Gordini e fatiou praticamente o veículo. Com a família toda lá dentro. A família toda. Então tinha que separar todos os corpos, né? Pai, mãe e as 3 filhas. Mas esse seria o caso mais brutal que o senhor já encarou. Mais de todos eles. Mas depois, alguns casos, por exemplo, aquelas Nacadaíras, não lembro de 2 moças que foram estupradas aqui. Colombo? Em Campo Comprido. Campo Comprido? Isso. E depois uma outra que foi estuprada em Guaratu, no bairro de Guaraituba, né? Esse, então, é o caso mais brutal que o senhor enfrentou, mas eu digo de importância, de relevância, assim. Qual seria o caso que o senhor considera aí na sua trajetória, o caso de maior... Evandro, para mim, foi uma lição de vida. Porque eu aprendi que na vida a gente precisa
Eu sempre fui um indivíduo muito falador, eu gostava de falar muita coisa a respeito, mas coisas técnicas. E às vezes as coisas técnicas são deturpadas no tempo, entende? Já que então isso aí fica muito difícil para o indivíduo depois recompor esses detalhes todos, né? E às vezes até alguém que não tem conhecimento algum, né, tenta... Distorcer tudo isso, deturpar. Foi o caso, esse caso aí da falsa perícia, né? Entendi. E já deturparam completamente a minha opinião, né? Entendi. E aí, então o senhor... Deixa eu você corta os pedaços aqui, esse né? Bom, cara, isso daí pra você. Doutor Francisco, então nós temos agora, na atualidade, uma discussão quase que da magnitude da discussão do caso Evandro, mas a perícia, a tecnologia vai elevando a discussão, né? Na época do caso Evandro, a gente discutia aqui quando quase que a tecnologia era nula, né? Nós tínhamos um local. Mas eu sei que o senhor atua no caso Henri, do vereador Jairinho, lá no Rio de Janeiro, exatamente. O Dr. Cláudio Daledoni. Quem matou aquele menino não foi eu. Nem o Jairinho, nem a mulher dele. Foram os médicos no hospital. E como é que esses médicos mataram Eles, essa criança? ao reanimarem essa criança, chamada impropriamente de ressuscitação, eles mataram essa criança. Por Mas imperícia? por estado de necessidade, entendeu? É uma condição que o jurista sabe bem. O legislador sabe bem o que é estado de necessidade. O médico teria que estar palpando ali até ver algum sinal de vida. Não existe registro disso. Esse prontuário sumiu. A câmara de vídeo desapareceu. Que negócio é esse? Do hospital. Do hospital DOR, Barra DOR do Rio de Janeiro. Pegaram um legista de Porto Alegre, que é meu amigo, Sami, que fez um parecer lindo a respeito. Só que ele cometeu alguns senões ali. Primeiro, começou a chamar aquilo de erro judiciário. Por que erro judiciário? Porque não foi julgado ainda. Como é que é erro judiciário? Nem errou ainda? Não houve o trânsito julgado, aí não houve o erro ainda. Como é que ele já pode chamar de erro judiciário? Esse é o primeiro erro dele, que é o do perito do Daledoni. E o segundo erro desse perito é ter embarcado numa situação lá de descrição de trismo. Agora ele me contou em São Paulo, agora nesse congresso latino-americano que eu estive, contou que estava vendo um laudo meu de 1980, de 93. Falei, já sei qual, né? Qual era? O do Evandro. Agora, o laudo do senhor está lindo, doutor. Falei, está lindo, é. Hoje, né? É hoje, né? Você vê na época como é que estava a pressão, né? Era grande. Não de delegado, nada disso, pressão da opinião pública, né? Exatamente. Aí o Celso Ribas foi malandro nisso aí, sabe? Porque ele pegou um dia uma declaração que eu fiz, e que está no processo, que está no podcast também do Ivan, dizendo que todas as declarações das testemunhas, dos autores, ou supostos autores, elas eram declarações que se amparavam em tudo que eu encontrei durante o laudo. Claro que eram. Pois eles foram torturados, os caras sabiam de tudo que estava escrito. E havia conhecimento também desse laudo pelos policiais que foram torturadores. Lógico. Eles foram na casa de alguém buscar esse laudo? Na casa de quem que pegaram esse laudo? Exatamente, do promotor. Do Celso Ribas. Do Celso Ribas, ele que fornecia tudo isso. E ele forneceu o laudo para os policiais e os policiais desceram Foram agora lá, tudo. desceram e perguntaram, você estrangulou? Eu estrangulei. Claro, ele sabia que tinha lá. E aí depois nós tivemos conhecimento na fita que eles falavam, confesse bonitinho aí E eu do jeito que eu participei quero. também desse conhecimento da fita aí. Participou como? Participei. Figueiredo me pediu lá que fosse lá ajudá-lo na reconstrução dessas 3 fitas. Eu estive lá participando disso. Que foi um perito do Rio de Janeiro chamado Talvani Marins de Moraes, que é meu amigo pessoal, é que fez essa perícia. Mas que eu participei dela também. Que legal. Das 3 fitas, né, que o Ivan encontrou. Sim. Posteriormente com um dos filhos dos torturadores de Guaratuba.
Um dos filhos quem forneceu, isso é uma informação inédita até agora. Importante. Um dos filhos dos torturadores quem forneceu para o Ivan essas... Exatamente. O pai morreu, né? O que morreu na cadeia? O pai do menino que forneceu a fita morreu. O torturador. Ah, do torturador. Ah, entendi. Ele Entendi. que forneceu a fita pro Ivan. Seria então... O Ivan me entrevistou agora, sabe? Porque ele foi injusto comigo no livro dele. Ele deixou no ar para quem lia de que eu tinha culpa no cartório, que eu estava comprometido com uma das partes. Nunca, pelo contrário, sempre achei que as duas eram inocentes. Tanto a Celina como a Beatriz. Uma vez fazendo uma palestra. E isso atraiu a ira do Ministério Público. Claro. Aí, pô. É que o senhor não agradou ninguém, porque o senhor derruba a tese da defesa, não acolhe a tese da acusação e, no final das contas, o senhor está... Eu fiquei em cima do muro, como diz E gíria, né? e se há dúvida, né, a única certeza que nós temos é que a absolvição tem que vir. Né? É claro. E depois, né, isso eu digo naquele momento. E agora, tendo conhecimento das fitas, da tortura, nós não temos dúvida nenhuma. Tanto é que Dr. Figueiredo Bastos esteve no Tribunal de Justiça, no julgamento das revisões, e colocou um ponto final, uma pedra, uma pá de cal sobre esse assunto, né, de que, de fato, são pessoas inocentes e que passaram por um longo período no cárcere. Um dos torturados, e essa foi a confusão que eu fiz, chegou a morrer no cárcere, inclusive. Então, nós temos aqui um dos maiores erros do judiciário. Posso afirmar dessa forma, doutor Francisco? Pode sim, pode. Porque aí houve o trânsito julgado, aí sim. Pode afirmar categoricamente, um dos maiores erros judiciários do país. Certo. Num júri que de maior duração na história do Tribunal do Júri do país. Voltando para esse caso do Jairinho e do menino Henri. Tem muita pano. Esse ainda é em julgamento, ainda a gente sabe que tem tem muita coisa para acontecer, né? Mas o senhor consegue nos dizer aqui quais são as lesões desse laudo? O senhor teve acesso a esse laudo? Quais são as lesões que a criança Estive no Rio. Ele foi entubado, doutor Francisco? Como é que foi essas Não, lesões? Por exemplo, ele tinha uma lesão que a gente descreve como trismo mandibular. O trismo mandibular não é rigidez cadavérica. O trismo mandibular ele tinha porque ele tinha uma lesão no crânio. Quem matou esse menino teve um acidente com o pai no dia anterior, quando ele entregou o filho para a mãe. Lembra que ele disse que o menino já estava meio perturbado da cabeça? Está lembrado disso? Uhum. Ele, quando entrega o filho para a mãe, ele diz, olha, ele está meio nervoso, porque eu não gosto de voltar para o Jairinho. Mentira. Esse cara é um sem vergonha, esse pai dele, o pai do menino. Para mim, ele caiu durante o tempo que ele esteve sob custódia dele, bateu a cabeça, fez uma lesão craniana, que ele tinha lesão craniana, que fez o trismo mandibular. Não tem nada que ver com rigidez cadavérica, esse trismo mandibular. Porque ele tem uma lesão aqui na face, na região bucinadora, uma escoriação aqui, produzida pelo anestesiologista, que não conseguia abrir a boca da criança, e fez essa lesão do lado ali. Como se fosse uma fissura aqui na Não, abrir a boca da criança para pôr a cânula traqueal, o tubo para fazer anestesia na criança. Não tem nenhuma anotação sobre todas as manobras de reanimação que foram feitas, nenhuma. Não tem nenhuma, quer dizer, você quando reanima uma criança... E a causa-morte? A causa-morte está completamente fora de propósito. Qual foi aqui? Aquelas lesões que estão lá como causadoras da morte, tem coisa pior do que essa aí, Jackson. Tem uma coisa pior assim, do delegado investigar, pedir esclarecimento da UML, e o ML, durante 6 vezes, acrescentar o que o delegado pedia. Entendeu como? Perícia feita, por exemplo, perguntar, mas de onde você tirou isso? Não, de apontamentos pessoais que eu fiz. Pô, o que é isso? O laudo, então, agora é um documento de apontamento pessoal. Mas o senhor traga esse... Não, eu joguei fora os meus apontamentos. Pô, o que é isso?
Isso parece coisa do Rio de Janeiro. Lá é uma coisa de doido. Todos os poderes do Rio estão comprometidos. Todos. O judiciário, o executivo e o legislativo. O senhor fala o que todo mundo vê, mas que ninguém tem coragem de dizer, senhor. De afirmar. Exatamente. Mas todos estão, todos por quê? É o delegado de polícia comprometido com o resultado, querendo arrumar resultado para dizer não, o pai dele era miliciano. E um espaço no Fantástico, talvez? Não, claro, mas direto pro Fantástico. Pegam lá um cara, não, ele caiu da cama, mas não podia produzir lesão. Como não pode, pô? Eu caí da cama, olha aí, ó. Caiu da cama e, obviamente, tem lesões. Isso aqui, não, isso aqui é muito grande para ser. Mas e daí? Você lá sabe como é que está a minha condição de fragilidade capilar? Você não sabe? Então, esse aqui é um hematoma, não é nem uma equimose, é um hematoma. E a causa morte? A causa morte Não do é. laudo é o quê? A causa morte, eles dizem lá que foi produzida por hemorragia interna, produzida por queda, ocorrida aonde? No apartamento deles. Quando, na verdade, a queda que ele teve não foi no apartamento e a reconstituição, que na verdade não é reconstituição, né? É uma análise retrospectiva do crime. Não é reconstituição nem simulação. São dois termos errados dentro do direito, entende? O artigo 7º do Código de Processo fala em reconstituição ou simulação do crime. Não existe isso. Porque reconstituir você tem que matar de novo. Reconstituir, matar de novo. E simular, a simulação que é uma hipótese do que aconteceu, no mínimo ou no máximo. Então não é nem uma coisa nem outra. É o que? Uma análise retrospectiva, técnica do que aconteceu. Deveria começar onde? Começar com o pai que saiu com a criança. E não reconstrução do crime feita onde? No apartamento. No apartamento do pai, do Jairinho. Aí pegaram aqueles antecedentes do Jairinho, né? Do Jairinho, das namoradas dele, da vida... De violência doméstica. Violência doméstica dele e tal. Misturaram tudo isso aí e fizeram um bolo, né? Uma salada e... Uma salada e vamos apresentar para a opinião pública agora. Porque o Estado tem um papel importantíssimo nisso. Porque ele deve à sociedade uma explicação. Agora, tem que ser uma explicação razoável, coerente, recheada do quê? De verdades possíveis, verdades investigadas, provas, e não ouvir dizer achismos, situações pré-fabricadas. O Barrador pega um médico legista famoso de São Paulo para fazer um parecer dizendo que o SAMU de Porto Alegre está errado. Está errado mesmo nesse negócio do erro médico e do troço. Ele fala em erro médico também. Não existe erro médico. Existe. Por que não existe erro médico? Porque o médico, você tem que falar para sua mulher. O médico, quando erra, ele comete uma falta. A justiça, quando vai investigar essa falta, não vai pontualmente investigar a falta. Vai investigar a conduta do profissional. Então, a conduta culposa do médico. Agora, se tem erro médico, tem erro do advogado, erro do dentista, não existe seletividade do erro. Não existe erro médico. A expressão imprópria e inadequada, mas consagrada pelo uso, né? Porque médico sempre atrai público, né? Mas diga à sua esposa, não tem erro médico, existe falta médica, conduta culposa do médico. Porque a justiça não vai ver pontualmente, isso aqui que foi o erro. Senão seria homicídio, né? Claro. E depois a imperícia do profissional é difícil de se levar em conta. Doutor Francisco, aqui então nós já falamos do Rafael Susmarques, é um caso de feminicídio, onde já houve julgamento, ainda em fase recursal, mas eu queria também conversar com o senhor, que sei que também que o senhor atuou, no caso do Luiz Felipe Manweiler. Nós temos a Tatiane Spitzner, né? Ela foi vítima nesse caso e talvez dos últimos anos o caso de feminicídio mais emblemático que nós temos aqui no Brasil. Por causa da garagem.
Exatamente. Nós tivemos aquelas imagens da garagem, mas me conte aqui, doutor Francisco, dentro daquilo que o senhor estudou desse caso, daquilo que o senhor... Eu que chefiei os peritos nesse caso. Então, estou muito à vontade para falar para você. Estive em Guarapuava 3 vezes. Veja, as provas que a defesa levantou aí são irrefutáveis. Irrefutáveis, não tem como contrariar. O grito da mulher, o testemunho lá do indivíduo que subiu no elevador e que o Ministério Público não consentiu que constasse do processo. Outra, as lesões da garagem são lesões, observe isso, pô, pelo amor de Deus, são lesões de contenção. Ela vai agredir o Luiz Felipe todas as vezes. A agressão parte dela. E ele procura se defender. Às vezes tem que pegar na garganta da mulher, porque a mulher estava transtornada pelo fato dele poder conversar com os alunos, né, no aniversário dele, e ela não gostar desse episódio. A mulher estava transtornada, estava enfurecida, estava ensandecida essa mulher. Mas e a perícia, doutor Francisco, que nós vemos marcas no pescoço dela não existe. De contrição? Aqui. Não tem, não. Não existem essas marcas, não. As marcas aí foram fabricadas na segunda vez que voltou lá que o corpo saiu do necrotério para tanatopraxia. Né? Isso mesmo. Na verdade, essa expressão é imprópria, inadequada também. Tanatopraxia quer dizer prática no cadáver. Uma necropsia é uma tanatopraxia. Por que colocar esse nome? Para vender. Eu fui o primeiro no Paraná que fiz um curso de tanatopraxia aqui. Mas eu vi essa perícia, doutor Francisco, e percebi que também há indicativo de que há petequias no pulmão dela. Não, petequia. Petequia é uma situação, Jacques, que ocorre em todas as mortes. Todas as mortes têm petequias. Porque antes da morte ocorre o estado de hipóxia ou hipoxemia, que é a petequia. A petequia é o quê? Uma lesão hemorrágica minúscula, situada no quê? Em pleura, pericárdio e peritônio. Essas serosas que envolvem os órgãos internos. A petequia tem tudo isso aí, quer dizer, petequia não quer dizer que houve asfixia, não. Existem sinais outros muito mais importantes para se definir uma asfixia do que a presença exclusiva de petequia. Por exemplo? Por exemplo, sinal de uma mancha esbranquiçada clara, que existe no afogamento, que é uma hipóxia, mas que só ocorre no afogamento. Que não se aplica nesse caso aqui, né? Não é aplicável na espécie. Pois é, mas a petequia está em todas as mortes. Não é só morte violenta e não violenta também tem petequia. Então, se nós fizermos agora uma perícia de uma morte natural, teríamos a petequia. Natural também não existe, veja, Jackson. A expressão natural é inadequada também, veja. Doutor, o senhor não veio aqui me criticar, né? Não é por isso. O senhor me ensina, doutor Francisco. Não, pois é, veja, a morte, por que ela não é natural? Porque ninguém nasce para morrer naturalmente. A morte é violenta ou não violenta. Ou violenta e morte com antecedente patológico. Quer dizer, uma doença que causa a morte, sempre. Às vezes o médico legista não consegue identificar qual. Em 3 a 5% dos casos no mundo. São mortes chamadas de indeterminadas, de causa indeterminada. Existe também isso, que você faz autópsia, como ele morreu de uma condição funcional, você não tem o substrato anatômico da morte. Então, você não pode dizer que o indivíduo teve um infarto se ele teve uma arritmia que precedeu o infarto. Ele morreu da arritmia e do infarto, que se estabeleceu logo depois. Só que não deixou sinais anatômicos. Não violenta, então uma morte não violenta. Exatamente. Uma morte consistente patológica, né? Sim. Então, trocando em miúdos, doutor Francisco, o senhor me diz, então, que no caso Evandro, houve, então, uma injustiça por conta da tentativa de se emplacar uma bruxaria, mas de alguém que praticou aquela situação ali e deixou aquele corpo naquele local. Inclusive, isso aconteceu em outro local. Né? Então, estariam essas pessoas ali sendo acusadas injustamente. E nos 2 casos de feminicídio, que é o que me toca, Rafael Sus Marques
e Luiz Felipe Manweiler, As duas quedas acidentais lá de cima. sem nenhuma Participação intervenção. dos seus autores, nenhuma. Então responderiam aqui por auxílio, indução, instigação ao suicídio, no mínimo? Isso sim. Induzimentos de instigação ao suicídio é possível que tenha ocorrido, sim. Principalmente no caso aqui de Curitiba, da Renata Mujati. Da Renata. Porque ela falou, não, se você não votar comigo, eu vou me matar, né? Isso ela expressou várias vezes. Trepou na janela, dizendo, olha, eu vou me atirar daqui. Então, ele tirou a fotografia dela. Sim. Sim, há mesmo nos autos. Então haveria uma dúvida razoável que exigiria ali a absolvição desses dois casos. As lesões da garagem, elas são lesões todas de contenção da agressividade da mulher. Ela estava completamente transtornada. Mas eu percebo que bom, só tem uma pessoa morta ali, né? Ele está vivo e ela, infelizmente, perdeu a vida, né? Mas tem a lesão. O crime é evidente, a verdade é que não veio à tona. Tem a marca da mão dela lá no parapeito. No rimão, no parapeito do apartamento, né? No parapeito, certo. Tem uma pessoa que viu o grito da mulher, que já estava viva. Sim, houve sim mesmo na delegacia alguém que tratou desse caso. Doutor Francisco, de quantos anos de atuação já como médico legista? Eu terminei o curso em 1964. 64 para São 36, 2024, mais 24. 40 anos. 60 anos. 60 anos. 48 como médico legista. Mas eu tenho feito pareceres. Eu me aposentei, mas continuo assistindo advogados a grandes escritórios de advocacia daqui. Sim. Fiz pareceres para quase todos os grandes advogados, exceto um só, que eu vou me reservar o direito de não dizer. Que eu acho que de advogado ele não tinha nada, ele era um indivíduo que praticava 3 infrações éticas terríveis: tergiversação, litigância de má-fé e patrocínio infiel. Eu não vou dizer quem é, porque eu não quero nem falar quem é. Mas os advogados que trabalham comigo sabem que eu digo para eles quem é. Tá certo. E uma última pergunta, doutor Francisco, o senhor fica à vontade para não responder, mas eu fiquei muito curioso. O senhor disse que no podcast do Ivan, ele recebe as fitas de um filho de um torturador. Quem seria esse torturador, doutor Francisco? Na época era um membro da equipe do Valdir Copete lá, não. Não seria o Valdir Copete Neves? Não. Um membro da equipe. Ele vai contar. O Ivan conta para você quem é, tudo. Não conta. Ele nunca contou isso. Para mim ele contou. Contou para o senhor em off? Em off, claro. Mas contou quem é. E o senhor sabe que isso aqui vai ao ar. Eu vou soltar o nome dele. Mas pode soltar, sim. Pode dizer que ele contou para mim quem foi. É mesmo? Pode contar. Então é isso. Contou, mas eu também vou me reservar o direito de não dizer quem é, porque eu não sei, né? Mas foi um dos membros da equipe do Valdir Copete. Do Valdir Copete Neves. Certo. Doutor Francisco, eu ficaria com o senhor aqui um longo período conversando, porque o senhor tem conhecimento e experiência de vida e que para mim é muito caro, porque eu ainda sou muito jovem e experiência de vida só se adquire vivendo, né? O senhor tem aí uma longa experiência de vida. Eu quero agradecer ao senhor por o senhor ter tirado um tempo lá do seu descanso, do seu conforto. Faço votos também que o senhor tenha muita saúde e vida para continuar aí trabalhando, auxiliando advogados como o senhor auxilia, né? Também deixo sempre aqui o espaço para o senhor a qualquer momento retornar aqui e trazer novas informações sobre esses casos que o senhor atua sempre. E quero agradecer ao senhor, que o senhor tem aqui um fã, um admirador, que estarei sempre aplaudindo o senhor. Muito obrigado por o senhor estar aqui hoje. O senhor enriquece muito aqui o meu programa no YouTube, aqui, o Tribunal da Verdade. Eu agradeço a oportunidade que você me concede, Jackson, de vir aqui falar sobre casos antigos, né? Que, na verdade, são reminiscências da minha vida, né? E também que o grande público, eu fui um homem público. Hoje não, estou praticamente reduzido à expressão mais simples do mortal que vive do passado, né? O velho vive muito do passado, né?
Mas agradeço a oportunidade de poder conversar esses casos todos, né? Que foram praticamente o meu dia a dia, né? A minha vida. Sou eu que agradeço. Certamente já está na história esse programa de hoje aqui, já está registrado na história. Eu agradeço muito o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço. Então, meus queridos, hoje nós tivemos aqui o Dr. Francisco, que trouxe aqui uma bagagem, uma experiência que eu, particularmente, não adquiro em qualquer lugar, né? Talvez sequer existe uma pessoa ou um lugar que tenha essa experiência que nós tivemos hoje aqui. Agradeço mais uma vez por estarem aqui e no próximo episódio eu quero trazer aqui um advogado criminalista que não foge da briga, ele não foge de forma alguma e vai contar para nós aqui todos os embates que ele teve, inclusive o mais hercúleo de todos. Próximo episódio estaremos aqui vocês descobrirão quem é o meu convidado. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo episódio.